Saudações a ti, Deus Mãe, nossa cidade da verdade, Cristo Lisbete, a palavra feita carne que nos santifica para viver eternamente. Aleluia! Encontramos a verdade já que brotou da terra, do corpo de Cristo Lisbete, a esposa de Deus, Melquisedeque, e a justiça olhará desde os céus, que são as mentes espirituais dos filhos que conheceram essa verdade. Saudações aos teus filhos espirituais, de me devem agarrados a Jesus, a Salvadora, Deus Mãe, e a todo o teu exército de fiéis que amam a verdade em todas as nações, verdade que é a esposa de Deus, que hoje está visível no coração da terra no terceiro milênio. Somente com a segunda vinda de Cristo Lisbete, hoje seu remanescente está em outro peso de glória no caminho de sua santidade. Continuando com a temática sobre o verdadeiro sacrifício de Cristo, começaremos mencionando que o primeiro rei de Israel, Saul, foi desobediente a Melquisedeque Lisbete, ao contrário do segundo rei, Davi, que foi conforme o coração de Deus, segundo 1 de Samuel 13:14 e 15:22. Neste caso, queremos nos aprofundar na história do rei Saul, mas podemos nos perguntar, e o que tem a ver Saul com o verdadeiro sacrifício de Cristo? Neste escrito demonstraremos que é mais importante a obediência a Deus, Melquisedeque Lisbete, que os sacrifícios. Como uma resenha inicial, podemos expressar que, sendo ungido Saul como rei por meio do profeta Samuel, Deus, Melquisedeque Lisbete, lhe deu a instrução de que destruísse os amalequitas, pelo que fizeram a Israel, já que se opuseram no caminho quando vinham do Egito. A ordem foi que os atacasse e que destruísse tudo o que tinham. Sem piedade morreriam todos seus moradores, incluindo vacas, ovelhas, camelos e asnos. E então o que aconteceu? Leiamos 1 de Samuel 15:11. Me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque se apartou de mim e não cumpriu minhas ordens. A instrução foi clara, tinha que destruir a todos, incluindo seu gado. Nada tinha que ficar vivo. Escrito está em 1 de Samuel 15, do 7 ao 9. Então Saul atacou os amalequitas, desde Avilá até a entrada de Sur, que está na fronteira do Egito, e os derrotou. Tomou como prisioneiro a Agag, seu rei, e matou ao fio da espada a todo o seu exército. No entanto, Saul e seu exército deixaram com vida a Agag, e não mataram as melhores ovelhas, nem os touros, nem os bezerros mais gordos, nem os carneiros, nem destruíram as coisas de valor, porém destruíram tudo o que era inútil e de pouco valor. Não escutar as instruções de Melquisedeque Lisbete traz consequências nefastas, já que estamos diante da própria presença de Deus e eles nos provam em tudo, todo o tempo. Não é o que desejamos fazer, mas o que Deus, Melquisedeque Lisbete, deseja que façamos para agradar a eles. Mas Saul fez sua própria vontade, o que ele cria que era correto, e não prestou atenção às instruções dadas pelo próprio Deus. Por isso, Melquisedeque Lisbete expressou: me arrependo de ter constituído Saul como rei, não cumpriu minhas palavras. Saul achou que havia feito a vontade de Deus e argumentou a seu favor, segundo se lê em 1 de Samuel 15, 13 ao 15. Foi então que surgiu esta aclaração. Leremos em 1 de Samuel 15, do 16 ao 19. Quieto, que eu vou te dizer o que o Senhor me disse esta noite, interrompeu Samuel. Fale, respondeu Saul. E Samuel disse: não te consideravas de pouca importância? No entanto, chegaste a ser chefe das tribos israelitas, e o Senhor te consagrou como rei de Israel. Agora bem, se o Senhor te enviou com a ordem estrita de destruir a esses pecadores amalequitas e de atacá-los até acabar com eles, por que desobedeceste suas ordens e te lançaste sobre o que se despojou do inimigo, atuando mal aos olhos do Senhor? Mas Saul seguiu argumentando por suas ações, defendendo-se. Vejamos, ele trouxe vivo a Agag, rei de Amaleque, quando devia aniquilá-lo. Tomou do despojo suas ovelhas e vacas quando isso estava destinado à destruição. Eram as primícias do anátema dos ídolos. Por isso o profeta o confrontou finalmente.
Leiamos agora em 1 de Samuel 15, 22 e 23. Então Samuel disse: agrada mais ao Senhor Melquisedeque Lisbete que se obedeça e não que se ofereçam sacrifícios e holocaustos. Vale mais obedecer e prestar atenção que oferecer sacrifícios e gorduras de carneiros. Tanto peca o que se rebela contra ele como o que pratica adivinhação, semelhante a quem adora aos ídolos, é aquele que desobedece, e como tu rejeitaste seus mandamentos, agora ele te rejeita como rei. Portanto, Deus, Melquisedeque e Lisbete já davam esta evidência do que em verdade desejavam de seus filhos, do que lhes agrada de verdade, a obediência. Por isso assassinaram Estevão, quando disse na cara dos perversos sacerdotes do concílio a atitude de desobediência de seus antepassados judeus que não obedeceram e não receberam as palavras de vida que nossos pais Melquisedeque e Lisbete lhes deram. Fazemos um percurso nessas coisas ocultas que agora saem à luz graças à nossa luminária, nosso Cristo imortal. O Senhor disse: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde poderão edificar para mim uma casa? Onde poderão fazer para mim um lugar de descanso? Eu mesmo fiz todas as coisas, e assim começaram a existir. Eu, o Senhor, Melquisedeque e Lisbete, assim afirmo. Perguntemos: o homem natural poderá oferecer algo a Deus, Melquisedeque e Lisbete, que eles não tenham criado? Sigamos lendo. O homem em quem eu me fixo é o pobre e afligido, pobre e humilde de espírito, que respeita a minha palavra. Verso 3. Mas há aqueles que sacrificam um touro e também matam um homem, degolam uma ovelha e também quebram o pescoço de um cachorro, oferecem cereais e também o sangue de um porco, queimam incenso e também adoram a um ídolo. Os que escolheram estes ritos detestáveis têm prazer em fazer isso. Tudo isto é sacrifício da carne, pensar como homens terrenais depois de ter conhecido a Deus em espírito e em verdade. Verso 4. Eu também escolherei o sofrimento para eles, e trarei sobre eles o que eles tanto temem, porque chamei e ninguém me respondeu, falei e ninguém me escutou, fizeram o que eu não aprovo, escolheram o que a mim não agrada. Em outra versão, o verso 3 se lê assim: o que sacrifica o boi é como se matasse a um homem, o que sacrifica ovelha é como se degolasse um cachorro, o que faz oferta como se oferecesse sangue de porco, e queima incenso, como se adorasse a um ídolo. Claro está, os sacrifícios não agradam a Deus, Melquisedeque e Lisbete. Essa figura do sacrifício que Abraão faria com seu filho Isaque é a atitude que nós, como filhos, devemos ter ao oferecer todo o nosso corpo e nossa mente ao único Deus soberano que nos comprou por um preço muito alto. Não é assassinar a um ser querido o que agrada a Deus, no caso Abraão com seu único filho, Isaque, já que isso é desagradável ante ele, mas é obedecer a ele em todos seus preceitos debaixo dessa nova ordem de Melquisedeque e Lisbete. Isso é guardar sua palavra. Essa figura de Abraão hoje representa a Deus Pai, Melquisedeque, e a Isaque, que representa o filho da promessa. As primícias. No caminho ao monte onde se faria o sacrifício, Isaque perguntou ao seu pai: onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão respondeu em Gênesis 22, 8. Leiamos: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho? Já na nova ordem de Melquisedeque e Lisbete, sabemos que esse cordeiro representa a esposa de Deus, Cristo Lisbete, que já foi oferecido em sacrifício na mente, estando com vida, não morta, e foi oferecido pelo mundo das suas primícias nestes 3 anos que ela, como Cristo, tem estado na terra, dando imortalidade ao seu povo. Somente ela é o sacrifício aceito pelo pai Melquisedeque e não a morte dos animais. Vejamos essa importante evidência em Jeremias 7, do 21 ao 22. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Melquisedeque e Lisbete, diz a seu povo: ofereçam todos os holocaustos e sacrifícios que queiram e comam dessa carne, mas quando eu trouxer seus antepassados do Egito, nada lhes disse,
nem ordenei sobre holocaustos e sacrifícios? Deus, Melquisedeque e Lisbete não querem sacrifícios, eles estão cansados, fartos disso. Isso é iniquidade, isso lhes repugna, são ofertas sem valor. Eles desejam que façamos o bem, a misericórdia, o que é justo, ajudar o oprimido e fazer justiça ao órfão, como se lê em Isaías 1, do 11 ao 17. Está claro que o homem iníquo é o que torceu a interpretação da lei para a sua conveniência e fez com que acreditassem que os sacrifícios físicos de animais ou de pessoas, como foi o caso de Jesus Maria, eram atos aprovados por Deus, Melquisedeque e Lisbete, e isso é uma grande mentira. Isso foi um engano que trouxe a morte física. Bem se profetizou em Sofonias 3:4. Seus profetas são levianos, insolentes, homens prevaricadores, traidores. Seus sacerdotes contaminaram, profanaram o santuário, falsificaram, violaram a lei. Esses homens perversos são os mesmos que Jeremias, capítulo 8, versos 8 e 9, chama. Como dizeis, nós somos sábios, e a lei de Deus, Melquisedeque e Lisbete, está conosco? Certamente se transformou em mentira a pena falsa dos escribas. Mas estes sábios ficarão humilhados, acovardados, como animais caídos em armadilha. Onde está sua sabedoria, se desprezam a minha palavra? Claro está que tem que aprender o que agrada a Deus, como expressou Jesus, o Cristo, em Mateus 9:13. E depois e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifícios. Em outra versão se lê, vão e aprendam o significado dessa escritura. O que quero é que sejam compassivos e não que ofereçam sacrifícios. Claro está que Cristo Maria estava citando o escrito pelo profeta séculos atrás, quando escreveu em Oséias 6:6, porque misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus, Melquisedeque e Lisbete, mais que holocaustos. Em outra versão se lê, o que quero de vocês é que se amem, e não que me façam sacrifícios, que me reconheçam como Deus, conhecimento, e não que me ofereçam holocaustos. Só mediante o conhecimento, o último Adão, Cristo Lisbete, fez morrer sua mente babilônica, para não perecer e morrer. Ela mesma é a palavra encarnada que se deu corporalmente em sacrifício estando em vida, não morta. Essa é a razão fundamental do mistério da piedade, que a palavra, o conhecimento, se manifestasse em carne, já que fazendo isso seria possível a vida eterna, depositando seu espírito em seus filhos, sua semente, para ir formando neles o homem espiritual, depois que se oferecesse em sacrifício voluntário, que é depois de sua ressurreição na mente. Por isso Deus Pai, Melquisedeque, lhe preparou o corpo para vencer ao último inimigo, a morte. Esse inimigo que mandou para a sepultura a sua antecessora Cristo Maria, assim como toda a raça humana. Em Oséias 4:6 se lê, meu povo antes e durante a vinda de Cristo foi destruído, morreram, porque lhe faltou conhecimento, não quiseram crer em Cristo. Porquanto rejeitaste o conhecimento, a Cristo manifestada, eu te tirarei do sacerdócio, não receberei tuas ofertas, serão como as ofertas de Caim, ofertas carnais, e porque esqueceste da lei de teu Deus Melquisedeque e Lisbete, também eu me esquecerei de teus filhos, foram todos ao sepulcro. Por isso é importantíssima a segunda vinda de Cristo hoje em Lisbete, já que é para estabelecer um governo de justiça e de equidade. De justiça porque veio para desnudar a verdadeira intenção que provocou sua primeira morte na cruz, que não foi um sacrifício, mas um assassinato, e de equidade, porque ela, sendo a primeira imortal, compartilha a vida eterna com todos os que creem nela e no Pai que a enviou. Cristo Maria disse, misericórdia quero e não sacrifício, mas é até a segunda vinda de Cristo em Lisbete que isso se cumpre. Portanto, essa é uma instrução de Deus para seu povo, e devemos ser obedientes e prestar atenção nela. Está escrito em 1 Samuel 15:22, vale mais obedecer e prestar atenção do que oferecer sacrifícios e gordura de carneiros. No tempo de Cristo Maria, os judeus estavam mais interessados em oferecer sacrifícios a Deus, Melquisedeque e Lisbete, que manifestar misericórdia, ou seja, ser compassivos ou amar
uns aos outros. Quando os discípulos colhiam espigas no dia de repouso, uma multidão de fariseus lhes hostilizou por isso. Além disso, essa figura do dia de repouso hoje está personificada em Cristo Lisbete, já que ela é nosso espairecimento, porque agora a mente carnal não nos atormenta, mas porque confiamos em nosso gigante Melquisedeque e em nossa leoa, Cristo Lisbete, que nos deram as ferramentas, seu evangelho para vencer com amor a nosso opositor, o diabo, figura de nossa mente carnal. Esse é o verdadeiro sacrifício que a eles agrada. No tempo de Moisés, ele estava junto com seu irmão Arão diante do faraó, e esse disse que não deixaria o povo de Israel ir, por desconhecer quem era Melquisedeque Lisbete. Em represária, lhes impôs a mesma conta de tijolos, já que para ele, os hebreus estavam ociosos. A referência está em Êxodo, capítulo 5, do 1 ao 8 e o verso 17. Leremos o verso 8. E lhes imporeis a mesma conta de tijolos que faziam antes, e não diminuireis nada, porque estão ociosos, por isso levantam a voz, dizendo: vamos e ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus. Com ou sem sacrifícios, pela dura cerviz desse povo rebelde, é que foi afligido por Deus Melquisedeque Lisbete. Esse povo queria agradar a Deus com o que o desagrada, os sacrifícios. Como todos sabemos que o cordeiro era o animal que se usava antigamente como objeto de sacrifício, mas entendendo que Deus Pai e Mãe não se agradam dos sacrifícios, então é óbvio entender que a escolha do cordeiro é porque deve ser uma das características importantes, já que representa nada mais, nada menos que a esposa de Deus, que hoje é o verdadeiro sacrifício aceito a Deus Pai. O cordeiro era o animal sem mancha para os israelitas, isto devido à sua inocência e a seu caráter humilde, paciente, aprazível e submisso, obediente, fiel. Nesta nova ordem, duas coisas podemos nos perguntar. A esposa de Deus, Melquisedeque, tem esses atributos do cordeiro, não como objeto de sacrifício físico, mas como os atributos espirituais que agradam ao Pai para o verdadeiro sacrifício na mente? A evidência está em Mateus 11, 29. Levai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou mansa e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Cristo, em ambas manifestações, Cristo Maria e Cristo Lisbete, teve que aprender obediência e crescer na doutrina, já que ao nascer normalmente como seres humanos, se acomodam ao seu entorno. Recordemos que esses atributos de humildade e submissão são enquanto Cristo se vestiu de um corpo humano, já que Deus, como dois em um, tem todo o fruto do Espírito. Portanto, Deus, Melquisedeque Lisbete, além de manifestar humildade e submissão aos seus pactos, se constituem no maior exemplo, já que o que estabelecem eles cumprem. Já explicado o anterior, que a matança dos animais não agradam a Deus, então, qual é o sacrifício aceito por Deus, Melquisedeque Lisbete? Entendendo a palavra sacrifício em seu verdadeiro contexto espiritual, não carnal, podemos dizer que é um ato voluntário de amor inspirado pelo próprio Deus para salvar da mente carnal sua descendência espiritual. Já Cristo Lisbete, o sacrifício vivo e santo agradável a Deus, nos explicou que esse sacrifício é na mente. Jamais Deus solicitou que para agradá-lo se ponha em perigo a vida de uma pessoa, muito menos a de sua amada esposa, que foi o que aconteceu na cruz do Calvário com Cristo Maria. Isso aconteceu por não atender os detalhes, já que o cordeiro fêmea, que tiraria o pecado do mundo, escolhida por Deus Melquisedeque, não viria ao mundo para ser assassinada, substituindo assim o cordeiro imolado, assassinada para oferta, ato desagradável para Deus Pai, mas que teria umas características, uns frutos espirituais agradáveis a Deus Pai. Se registra em toda a Bíblia que Deus Pai e Mãe honra aos mansos e humildes de coração, ao contrário dos soberbos e altivos que os veem de longe. Então, graças à nossa mãe, Cristo Lisbete, de uma vez nós, os filhos espirituais, vencemos ou fizemos morrer a mente carnal, podemos nos apresentar como sacrifícios vivos, santos e aceitos,
Leamos Salmos 119, 108. Te rogo, ó Melquisedeque Lisbete, que te sejam agradáveis os sacrifícios voluntários de minha boca. Claro está que na segunda vinda de Cristo se demanda o sacrifício voluntário de nossa boca. Aqui não se derrama sangue, mas nosso coração, mente, limpo e puro como sacrifício aceito. Leamos agora o Salmo 107, 22. Ofereçam sacrifícios de louvor e anunciem suas obras com júbilo. Agora vejamos Hebreus 13, 15. Por isso devemos louvar sempre a Deus, Melquisedeque, por meio de Jesus Cristo, sua esposa, Cristo Lisbete. Este louvor é o sacrifício que devemos oferecer. Louvemos, pois, com nossos lábios. A esposa de Deus é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E para estabelecer essa mudança de sacerdócio, teve que se operar a mudança de dispensação. Leiamos em Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que se intervenha a morte do testador, porque o testamento com a morte se confirma, pois não é válido enquanto o testador vive. Teve que se fazer uma mudança de pacto do regime velho da carne para o regime novo do Espírito, para que se manifestasse Deus Mãe, Cristo Lisbete, a promessa da herança eterna, que seria apresentada como verdadeiro sacrifício, agradável morrendo a sua mente carnal, sem derramamento de sangue e sem relação com o pecado, já que ela mesma não pode negar que é o Cristo imortal, para salvar da morte física aos que lhe esperam, a sua descendência espiritual, a seus filhos. Recordemos que pecado é negar a Cristo, e ela mesma não pode negar-se. Somente a esposa de Deus é o sacrifício aceito, já que Deus, Melquisedeque Lisbete, não aceita os sacrifícios dos ímpios, pois é abominação, quanto mais se são oferecidos com maldade, com a mente carnal, e a carne para nada se aproveita. Agrada mais aos nossos pais espirituais a obediência de seus filhos do que os sacrifícios dos nécios. Escrito está em Eclesiastes 5:1. Quando fores ao templo de Deus, diante da presença de Cristo Lisbete, cuida de tua conduta, em vez de oferecer sacrifícios como tolos que não se dão conta de que fazem mal. Se aproxime disposto a obedecer. Agora entendemos melhor o porquê da segunda vinda de Cristo, já que é grande e indiscutível o mistério da piedade, onde Cristo Lisbete foi manifestada como ser humano, tinha que nascer de carne e sangue, não como explica a religião, que o nascimento do Messias foi por obra e graça do Espírito Santo. Se isso fosse assim, então ela não poderia servir de sacrifício vivo e santo, porque sua mente carnal já estaria santificada e não teria lutas com sua mente babilônica. Tampouco teria sido necessário quitar os primeiros sacrifícios para estabelecer este último, um novo sacrifício na mente. Amada Mãe e Deus, Cristo Lisbete, tu és Deus, tu fizeste os céus, Melquisedeque Lisbete, e os céus dos céus, nós, teus filhos, com todo o seu exército e terra, nossos corpos, e tudo o que está nela, os mares, as pessoas que crerão em ti, e tudo o que há neles, e tu vivificas todas as coisas, tens o poder de dar a vida eterna, e os exércitos dos céus te adoram, tuas primícias, os espirituais. Tu és o sumo sacerdote que atua no verdadeiro santuário, a mente, que foi feito por Deus Melquisedeque, e não pelo homem. Foste gerada e livrada do temor da morte, aprendeste obediência, morrendo a mente carnal para ser aperfeiçoada, e agora és autora como a primeira imortal de eterna salvação. Nestes últimos tempos, foste declarada por Deus Pai como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Com temor reverente, teus filhos que te reconhecem como verdadeiro sacrifício, Luiz Maricela, Hermandélia e Enan Andrade. Teu filho, obra de tuas mãos, Héctor de Melquisedeque Lisbete.